Você pode ficar abdominal. Mas por enquanto tem que estar atento. Primeiro, o que é calor? Calor é o seguinte: tu tens um bagulho quente e um bagulho frio. A natureza quer que essas coisas entrem em equilíbrio, fiquem na mesma temperatura depois de um tempo. Certo. Para que isso ocorra, é necessário que o calor saia do quente e vá para o frio. Beleza? Uhum. Isso. Bem, na verdade, assim sendo ainda mais preciso fisicamente falando, a gente quer que a energia saia do quente e vá para o frio. Por quê? Porque as partículas desse cara estão se mexendo muito rapidamente. A gente tem isso quando a temperatura está alta. Na prática, a temperatura é uma espécie de média de velocidade das partículas. Muito bem. Então elas estão com muita energia, estão se mexendo. A Certo. natureza quer que essas duas coisas, se elas estiverem num sistema, estiverem em contato, fiquem com a mesma temperatura. É isso que acontece, né? Você coloca. Por que você coloca o frango para descongelar na pia? Porque, pô, tu quer que ele perca energia e ele vai perder energia pro ar da cozinha, né? Então, de Uhum. certa forma, o ar da cozinha vai aquecer o frango. E eu poderia dar infinitos exemplos aqui, né? A questão é que a gente naturalmente percebe esse processo de as coisas ficarem em equilíbrio. Ou seja, a energia do quente vai para o frio. E essa transição de energia do quente para o frio é o que a gente chama de calor. Tá bom? Então, calor é Uhum. uma transferência de energia de um corpo quente para um corpo frio. Beleza? Certo. Calor não é temperatura. Calor é a energia que faz a temperatura aumentar. Ou diminuir se for um calor negativo. Beleza? Tá. Muito bem. Para que as coisas entrem em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando elas estão na mesma temperatura. Aqui, por exemplo, no laranjinha, representa que eles estão na mesma temperatura. Aqui, por exemplo, nesse caso, né, o T do vermelho, o T, vamos dizer assim, o T é maior que o T'. Eles estão com cores aqui que demonstra isso, né? Agora aqui, como eles estão com a mesma cor, estão igual. Depois de um tempo é o que acontece, a temperatura fica igual. Tá bom? Claro que para isso acontecer é necessário que a energia saia do mais quente e vá para o mais frio. Agora, como é que se dá? Qual é a conta que nos diz isso? É o que macete, ó. Que macete, tá vendo? Aham. Ou seja, o calor, né, que um objeto precisa para mudar a sua temperatura, né, delta T, você já conhece. Sim. Variação de temperatura, nós estávamos trabalhando com ele recentemente. Então, o calor é a energia, a transferência de energia, ele precisa para aumentar ou diminuir a temperatura, né? Vai depender também da massa, ou seja, quanto mais massa, mais calor, né? Imagina, Certo. uma coisa é você descongelar um cubinho de gelo, outra coisa é você descongelar o iceberg, né? Porque a massa do iceberg é muito maior. E o calor específico. Existem materiais que esfriam ou aquecem mais rápido que outros, certo? Sim. Então, esse carinha aqui, o Czinho, ele é uma característica dos carinhas, dos materiaizinhos, tá bom? Beleza. Tá bom, então. Muito bem. Muito bem, muito bem. Agora, vamos aplicar essa equação. Um corpo de massa igual a 80 gramas. Tá bom. Grama não é uma unidade do Sistema Internacional, do SI. Precisamos convertê-la para quilograma? Não. Por quê? Porque aqui está grama, mas aqui também está grama. Ah, Então, se a gente tivesse que converter aqui, teria que converter aqui também, seria um trabalhão. Então, a menos que o professor peça, você vai deixar nessa unidade para facilitar a tua vida. beleza. Não vamos perder tempo com o que não precisa ser perdido. Right? Beleza. Então, show de bola. Mas voltando, beleza, então eu vou colocar ali que o M. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar claro que nós estamos procurando o K. quantidade de calor, ou seja, o Q. Tá É bom? que falei errado. Qzão. Muito bem. Então, o Qzão é igual a massa, que é 80, de acordo com o enunciado, é igual a vezes o C, que é 0,4, de acordo com o enunciado. Uhum. Perceba que
O C tem uma unidade bem interessante, olha só. Caloria por grama por grau Celsius. O que isso significa na prática, meu amigo? Isso significa que ele está nos dizendo o seguinte: para que 1 grama dessa substância, para que 1 grama aumente 1 grau Celsius, para que 1 grama aumente 1 grau Celsius, é necessário 0,4 calorias. Então, eu preciso injetar, colocar nessa parada 0,4 calorias para que 1 grama aumente 1 grau Celsius. Tá bom? Certo. Muito bem. Então, bem aos poucos aqui, bem tranquilo. Muito bem. 0,4. E ele falou que a sua temperatura sobe de -10 para 40. Então, como é que a gente trabalha com isso aqui? Temperatura final menos inicial. Delta, na matemática e na física, já falei para você, é final menos inicial. Sempre. Ah, e se fosse delta S aqui? Seria o S final menos o S inicial. Sempre. Tá bom? Nós estamos falando de temperatura. Então, a temperatura final, de acordo com o enunciado, é 40. Então, final menos a inicial. Qual que é a inicial? -10. 10. Então, meu irmãozinho, cuidado, porque esse menos é do delta, é da fórmula do delta, que é final menos inicial. Esse menos, ele é da própria temperatura do problema, que é -10. Mas poderia ser outro valor. Um valor positivo, por exemplo. Mas como aqui é -10, eu coloquei -10. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tu vai errar isso aqui se tu não tomar cuidado, entendeu? Ficar sem atenção. Então, final, delta T é final menos inicial. A final é 40, menos a inicial, que é -10. Muito bem. Agora tem que resolver essa conta. Bem, quanto é 80 vezes 0,4? É 32. Vezes 40 menos -10. Menos com menos dá mais. Sim. Então vai dar 40 mais 10, que é 50. E quanto que é 32 vezes 50? 160. 160 é o quê? Bem, a gente olha para o enunciado e percebe que a unidade de energia, afinal de contas, calor é energia. A unidade de energia que ele cita é caloria, né? No calor específico, estava ali caloria. Então, essa resposta está em caloria. Tudo bem? É 1.600, não é? É verdade, man. Desculpa, comi bola. Mas é 1.600 calorias. Isso. Okay? Agora, qual que é o pó aqui? É o seguinte, o problema pede em quilocaloria. Né? Então tem que passar para quilo. O que a gente faz para passar para quilômetro, para quilograma? A gente divide por 1.000. Por exemplo, em vez de eu falar que a escola fica a 2.000 metros da minha casa, eu digo que fica a 2 quilômetros, certo? Certo. Porque eu pego o valor em metros e dividi por 1.000. 2.000 metros dividido por 1.000 dá 2 quilômetros. Beleza? Sim. Se eu tenho ali a minha Coca-Cola com... Coca-Cola não, mas digamos que eu vá no açougue e pegue 3 quilos de carne. É a mesma coisa que 3.000 gramas. Né? Sim. Você pode perceber isso facilmente. Então, sempre que a gente quer passar para quilo alguma coisa, a gente tem que dividir por 1.000. Então, como está 1.600 calorias, se eu dividir por 1.000, eu vou ficar com 1,6 quilocaloria. Tá bom? Beleza. 1,6 quilocaloria, bem pouquinho. Pegou a ideia, man? Peguei, consegui. Easy, né? Easy. Uhum. E nós temos essa opção aqui, 1,6. Show de bola. Então, tu já sabe o que eu vou fazer. Eu vou bolar uma parecida e eu vou querer que você faça, tá bom? Tranquilo. Eu vou... Bem, vou salvar já pra você aí. Eu vou colocar o problema que eu quero que você resolva aqui. Basicamente, vai ser o que nós acabamos de fazer, que na prática foi só jogar na fórmula, né? Uhum. A dificuldade do problema pode aumentar muito.
Mas aqui é só isso, foi só jogar na fórmula. Não teve interpretação mais nenhuma. Então, aí. Vou deixar aparecendo aqui, eu acho que tu consegue ler, né? O problema, Sim, não, certo? tá tranquilo. Tá. Eu vou mandar o que eu fiz. Tá na mão. Pronto, mandei. Vamos ver. Ahn, perfeito. Nada a acrescentar. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui. Muito bem. Então, aqui, de novo, nós temos um problema que envolve essa teoria. Exposto de outra forma. Um corpo de massa 500 gramas é aquecido, beleza. Calor está sendo injetado nele. Através de uma fonte cuja potência constante é de 400 calorias por minuto. Ou seja, a cada minuto que passa, um Q igual a 400 calorias está sendo colocado nesse corpo. Beleza? Tá, Admitindo que a temperatura varie com o decorrer do tempo segundo o diagrama da figura, determine o calor específico da substância que constitui o corpo. Tudo bem. Então nós queremos saber o Czinho. Calor específico é uma coisa, calor é outra. Calor específico é o Czinho, tá bom? tá, Calor é energia, transferência de energia, é o Qzão. Então, de novo, nós queremos saber, nós queremos usar essa equação
macete. Acontece que nós não temos o que aqui, né? O que nós temos é A constante. a informação aqui do 400 calorias por minuto, beleza? Uhum. Mas se a gente não for retardado, a gente olha para o gráfico e percebe que se passou 60 minutos. Certo. Ou seja, são 400 por minuto durante 600 minutos. Então, qual é o que? Dá para encontrar isso fazendo uma multiplicação simples. Sim. São 400 calorias por minuto vezes 600 minutos. Isso vai nos dar o valor de calorias, 2.400. Veja que essa fórmula, eu não precisei mostrar que ela vem de alguma coisa da física. Ela é lógica, né? Sim. Só a gente entender o que significa caloria por minuto. Da mesma forma que a gente entende o que significa quilômetro por hora. Se um carro está andando a 60 quilômetros por hora, em uma hora ele vai andar a 60 quilômetros, óbvio. Uhum. Duas 120, três 180 quilômetros, e assim vai. Então aqui é a mesma coisa. Se por minuto ele faz 400, então em 2 minutos 800, em 3 minutos, e assim vai. Né? Então se a gente multiplica por 60, é 2.400. Ou melhor, 24.000 calorias, beleza? Beleza. Tá. Então tá bom, então já encontramos o Qzão. Nós também temos a massa e nós temos qual foi a variação de temperatura, porque ele saiu do 30 e chegou no 90. Então nós tivemos essa variação de 60 graus de temperatura, certo? Sim. Então podemos utilizar o que macete e encontrar o valor, né? Aqui vai ser 24.000, aqui vai ser 500 conto. Esse cara é o que nós queremos saber. E a temperatura é final menos inicial. Final menos inicial. Ok? Começa no zero, é óbvio. Né? Começa Uhum. no zero. Termina no 60 minutos. Ou seja, a temperatura começa no 30 e termina no 90 graus Celsius. Então já dá para matar uns zeros aqui. Já dá para fazer umas continhas. Né? 240 igual a 5 vezes C vezes 60. Dá para matar outro zero. Vai ficar 24 igual a 30C. Aí é só passar o 30 dividindo, né? Com certeza. Ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Ambos são divisíveis por 6. Vai ficar 4 quintos. Né? Uhum. 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. 0,8 o quê? Estamos falando de calor específico. A unidade dele é caloria. Por que caloria e não joule? Porque aqui está caloria. Uhum. De acordo com o enunciado, nós fizemos a conta em caloria. Caloria por grama por grau Celsius. Beleza? Beleza. Quando não tá falando que é gramas, usa gramas mesmo. Tipo, não tem ninguém, tipo, não fala nenhum se é E caloria. peça, né? A menos que esteja de alguma forma escrito ali massa em quilograma, alguma coisa assim. Ah, não. Beleza? Tranquilo, então. Então tá bom. Então tá bom. É... Tá bom. Tá bom, tira. Deixa eu fazer aqui um outro problema então. O problema é que esta parada está sem. Fazer o gráfico é complicado. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou só trocar uns valorzinhos. Aqui eu vou colocar 200. Aqui 500. Ó. Beleza. E o gráficozinho vai ser. Muito bem, vai ser. Opa, vai ser 50. Aqui vai ser 10. E aqui vai ser. Melhor, aqui vai ser menos 10. E aqui vai ser 70. Beleza? Tranquilo. Monstro. Eu vou também deixar aparecendo aqui o que eu já fiz. Tente não confundir as coisas.
pode deixar. Pronto, te mandei. Show. Vamos ver aqui. É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Legal, fez a variação da temperatura certa, cortou um monte de zeros. Calor você fez 500 vezes 50, deu 25 mil. Muito bem. Vamos pegar a próxima. Bora. Então, ó, essa aqui eu quero ver se você pega a ideia sem minha ajuda, tá? Beleza. Tem muita coisa que você pode fazer mesmo sem saber resolver o problema todo, tá? Mesmo que você não consiga resolver o problema todo, tem algumas coisas que eu sei que você vai conseguir resolver. Não, sim. Aham. Tente fazê-lo aí até onde dá, depois eu faço o resto, se não conseguir. Beleza.
Te mandei. Ok. Bem, vamos ver. O corpo homogêneo de massa 200 varia a temperatura de 20 para 50, recebe 1.200 calorias de uma fonte térmica. Daí você usou essas informações para achar o Czinho. Você achou o Isso. Czinho de 0,2. No todo aquecimento, o corpo A se mantém na fase sólida. Outro corpo B, homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro da massa, ou seja, 400. Qual é o Uhum. calor específico? 0,1. Ah, como assim, man? Porque se o corpo B é feito da mesma substância do corpo A, então o calor específico do B é o Ah, mesmo do A, nossa. certo? Não pensei nisso. Puta merda. Não tem nem o que fazer depois de ter feito a primeira. Vacilo. Chapei, como é? Vamos para a próxima. É, Tá, peraí. Onde que a gente parou? Paramos nessa? Beleza, dá nada. As contas você tá conseguindo fazer bem. Atenção aí que nem tudo é conta na física, né? Esse é o problema. Pois é. Então, bora tentar essa aí. Beleza. Te mandei já. Vamos ver. É, Ele te deu a informação do calor específico, te falou sobre uma fonte térmica e te falou um tempo. Então você achou 1.800 calorias. Daí você teve um aumento de 50 graus. Ele não falou nem delta
Não falou nem a T final, nem a T inicial, já falou a própria variação. Daí você isolou a massa. Uhum. Pronto. Certíssimo. Aí sim. Vamos para the last one. Caramba. Capacidade térmica seria, tipo, o mesmo material, seria. Tipo, por exemplo. Capacidade térmica, né? Capacidade térmica é. O que é mesmo? É C vezes M, capacidade térmica. C vezes M? É, sim. Beleza, É Czão, a gente chama de Czinho vezes E. tá bom. O Czinho seria da primeira amostra, seria. Sim, o de sempre. Tá bom. Eu não consegui entender muito bem pra fazer. Bem, vamos ver. Vamos ver. Admita duas amostras de substâncias distintas com a mesma capacidade térmica, ou seja, que sofrem a mesma variação de temperatura ao receber a mesma quantidade de calor. Ou seja, o que é que tem de diferente de uma para outra aqui? É o A massa. Czinho. Na verdade, o C vezes M, né? Aham. Então, você vai ter, tipo, ah, o Q, que recebe o mesmo calor, então é o mesmo. Sim. Só que você vai ter o Ca de um vezes o mesmo ΔT para os dois. Então, tipo, as duas equações são a mesma. O que muda de um para o outro É é o só C. o C. Sim. Certo.
A diferença entre suas massas é 100 gramas. Tudo bem. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o Ca tem a massa é Czinho vezes M, e o Cb, o M aqui do Cb é M mais 100, certo? E já que a diferença é 100 gramas, então um tem mais 100 gramas que o outro, certo? Sim. E a razão entre os calores específicos é 6 quintos. Então vai ter um que é maior que o outro. Qual que é maior? O que tem a massa menor, Certo. né? Porque, tipo, se eu dividir esse calor específico por esse, vai sobrar só os 6 quintos, concorda comigo? Sim. Corta, corta, né? Corta, corta, sobra só 6 quintos. Se eu, por acaso, dividisse os dois aqui, né? E é o que ele está falando, a razão, a divisão entre o calor específico de um pelo outro é 6 quintos. A coisa é Tá. que é necessário que na prática, esses caras também sejam iguais, entende? O CA, o Czão A e o Czão B tem que ser igual. Por quê? Porque, pô, é igual aqui, então aqui também tem que ser igual. Senão não é uma equação, né? Senão não é uma igualdade. Imagina, se aqui for 10, se aqui for 10, aqui é 10, aqui é 10. Digamos que o CA seja 5. Melhor, digamos que o CA seja 1, para dar 10 do lado esquerdo e do direito. Se eu Uhum. colocar qualquer outro número aqui, o 2, por exemplo, já não vai dar certa conta. É porque vai ficar Sim. 10 igual a 20. Tu entende o que eu quero dizer? Consegui. Aham. Tá, o CA e o CB tem que ser iguais. Só que o CA e o CB, eles dependem da massa, como eu já falei para você, e do Czinho. Vai ter um desses dois que é 100 a mais. Eu disse que é o CB, que tem 100 a mais de massa. Então, Tá. supostamente, o CB, se nada mudasse no Czinho, seria maior que o CA. Então, tem que colocar alguma coisa a mais no CA para que os dois Se fiquem iguala, hein? com, sejam iguais, para se compensar. Como o 6 quintos é um número maior que um, entende? Então, é Uhum. alguma coisa que eu estou fazendo para aumentar o CA, sacou? E assim, né, ficar de alguma forma, sendo possível, ser igual ao CB. Beleza? Tá. Então, a ideia é essa foi a minha ideia. Só funciona desse jeito, tá? Enquanto um é maior a massa, o outro é maior o calor específico. Determine a massa da amostra mais leve. A amostra mais leve é o CA. CA, porque não tenho mais 100. Isso. Então, a questão é que agora, né, a gente pode pegar essas equações e dividir elas. Esse é um jeito bem rápido de resolver o problema. Isso aqui é um sistema de equações, né? Nós Uhum. temos duas incógnitas que nós não sabemos, o Czinho e o Mzinho. Os Q são iguais, então a hora que eu divido eles dá 1. Os ΔT são iguais, então a hora que eu divido eles também dá 1. Quem é que vai sobrar aqui? O CA, que é isso, Sim. dividido pelo CB, que é isso, certo? Aham. Como tem Czinho em cima e embaixo, eu também posso Pode não cortar. dar. Isso. O M não dá para cortar porque ele está embaixo aqui somado por alguém. Nós já Uhum. conversamos sobre isso na outra aula. Você só pode cortar aquilo que estiver multiplicando todo mundo. Beleza? Aham, lembro. Isso. Então, agora o que que você pode fazer para resolver esse problema? Poxa, você pode começar passando isso aqui para o outro lado multiplicando. Virou matemática básica agora. Esse 5 também pode ir para o outro lado multiplicando. Tá vendo que eu estou fazendo tudo passo a passo? Se tu inventar de fazer tudo junto, tu vai errar. Sim, aham. 5m mais 500 igual a 6m. Agora você pode passar o 5 para cá, vai ficar 500 igual a m, ou seja, pronto, massa é igual a 500 gramas. Ok? Bem Pronto. complicadinho, mas deu pra entender. Bem, por isso que agora, né, eu vou bolar para você fazer uma parecida. Tranquilo. Muito bem. Vou colocar o problema aqui, que esse foi realmente mais longo mesmo.
Vou te mandar também. Só deixa eu colocar o problema.
Te mandei. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ficou um pouco confuso, mas. Ah, aí tu passou pra lá. Aí passou 2 multiplicando todo mundo. Tá bom. Boa. Nota 10, me conseguiu fazer tudo depois de eu ter feito. Agora é conseguir começar, né? É o problema.